Fala, inventor! Hoje é dia da gente fazer o nosso score do inventor para você escolher a melhor impressora 3D para você a respeito da Creality K1C. Por que que eu não vou passar pela Creality K1, que foi uma impressora que a gente trouxe para fazer review aqui no canal, bem no começo de 2024, e a gente vai pular direto para a K1C? Porque no review da K1C eu falei para vocês as melhorias que essa impressora trouxe com relação à sua antecessora, que é a K1, tá? Que ainda tem aí no mercado para vender, porém tem um critério eliminador aqui na Creality K1C versus K1, que é a questão da resolução de impressão. A troca das polias me fez chegar à conclusão de que K1 versus K1C, a K1 sai do jogo, por quê? Por uma questão de qualidade, tá? A K1C tem uma resolução melhor de impressão, além de vir já com a câmera instalada de série, de vir com o bico unicórnio, que dá uma melhor extrusão, dá melhor fluidez aí para extrusão. Então, K1C é a minha escolha entre esses dois modelos, e é por isso que a gente vai fazer a avaliação dela. Essa avaliação ela é muito parecida com as duas, tá? Basicamente é a mesma avaliação do perfil aqui, porque esse perfil tem a ver com você e não com a impressora propriamente, tá? Com relação ao match aí de qualidades. Então, se você quiser fazer essa avaliação, fazer a comparação aí do seu perfil com relação a K1 e você decidir comprar a K1 ao invés da K1C, beleza, a opção é sua. Mas eu já falei aqui no canal, tô falando de novo que tem uma diferença aí de qualidade na impressão, e se eu fosse comprar hoje, eu compraria a K1C sem dúvida nenhuma. Se você perdeu o vídeo onde eu explico o que são cada um desses itens aqui, eu vou deixar o link na descrição, no comentário pinado e também no cardzinho aqui em cima. Você pode ir lá e assistir o vídeo para você entender o que significa cada um dos perfis que eu vou falar aqui, que tem uma ficha lá para você preencher. Vai ter o link também na descrição do e-book para você baixar o e-book e baixar a fichinha para você poder preencher ali o seu perfil dentro da impressão 3D, e aí sim você conseguir acompanhar o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então é muito importante você entender o que é cada item desse e você já ter preenchido a fichinha para você entender quem é você na impressão 3D. Então, chega de enrolação, vamos falar sobre a K1C e o perfil dela com relação ao score do inventor para você escolher a melhor impressora 3D para você, e aí você vai poder saber se ela bate ou não bate com o seu perfil. Então, vamos inventar. Então vamos para os itens aqui da K1C com relação ao score do inventor, ok? Fuçador, tá? No perfil fuçador, a Creality K1C recebeu 3 estrelas minhas, ok? Por que que ela recebeu 3 estrelas minhas? Porque o perfil fuçador é aquele cara que gosta de fazer upgrades, mudanças, trocar componentes e inclusive fuçar no sistema da impressora, fuçar no firmware, instalar novos plugins, novos recursos. Ela recebeu só 3 estrelas, por quê? Porque ela permite que você faça root nela, que assim, das impressoras que a gente tem no mercado hoje, mais modernas, né, impressoras com nivelamento automático, inteligência artificial e todos esses recursos, a Creality ainda é uma das impressoras que está dando mais liberdade para os perfis fuçadores, porque ela permite que você faça root e ainda assim, depois que você fez root na impressora, ela ainda assim permite que você continue atualizando o firmware da impressora. Apesar de eu ter visto alguns reportes aí na internet, em fóruns, em grupos de discussão, que a galera tem enfrentado alguns problemas de incompatibilidade. Em alguns casos, vem os updates e a galera tem que ir lá e tipo resetar a impressora para o modo de fábrica, fazer o root de novo depois que instala o firmware, mas mesmo assim, para um perfil fuçador, isso é o de menos. Pelo menos ele tem liberdade para poder fazer o root, instalar o Clipper da maneira mais natural, instalar plugins em cima do Clipper e fazer a fuçação dele. Porém, ela ainda tem uma certa limitação com relação à quantidade de peças e componentes disponíveis no mercado para você poder ficar fazendo upgrades físicos nela. Então, ela te dá a liberdade ali no software, mas
ter opções físicas aí para você poder trocar peças, componentes nela, acaba sendo meio que uma dependência de quem fabrica esse tipo de componente. Hoje você encontra extrusoras alternativas, paralelas aí para você poder trocar na K1C, você encontra bicos diferentes, hot ends e bicos diferentes para você poder trocar nela, mas tem algumas limitações, por exemplo, com relação à parte de motores, com relação à parte de mesa. Então, certos componentes você ainda fica limitado aos componentes originais, ou pelo menos componentes paralelos que custam mais barato, porém que tem uma eficiência aí meio duvidosa. Então, não é uma impressora que você consiga fazer tudo o que você quer, como é você pegar um kit da Voron, por exemplo, e você literalmente poder escolher tudo que você vai colocar na impressora. Então, por isso ela leva 3 estrelas aí para quem tem perfil fuçador, ver se dá match aí com o seu. Simplinho. Normalmente o perfil Simplinho vai estar mais associado aí a impressoras abertas, porém, lá no vídeo quando eu explico o perfil, eu falo que isso bate também com a questão de impressoras de entrada. E a K1C é uma impressora de entrada, tá? É uma impressora de classe robista, tá? Ela não é uma impressora de classe profissional no sentido de engenharia, prototipagem de alto nível e tudo mais, apesar dela imprimir fibra de carbono, dela imprimir muito bem o wood e outros materiais, ela é sim uma impressora de entrada. Então, pelo fato dela ser uma impressora de entrada, ela tem um preço mais acessível e, lógico, um contraponto aí com relação à questão de nível, de qualidade e tal, e de tuning, que você precisa ainda fazer algumas coisas manuais, mas a gente já fala sobre isso. Então, na classificação do Simplinho, eu coloquei 2 estrelas para a K1C. Tá? Ela é sim uma impressora de entrada, mas ela não é a mais barata das opções, porém ainda assim é uma impressora com um preço bem acessível. Urso Polar. Ai, Urso Polar. No Urso Polar eu dei uma classificação de 4 estrelas para ela. Por quê? Porque ela é uma impressora fechada, ela é uma impressora pequena e por mais que ela não tenha aquecimento ativo na câmara, ela ainda assim ela consegue reter uma quantidade razoável de calor dentro dela. E eu falo isso com propriedade porque eu já testei essa impressora aqui, já mandei impressão para ela em dias que aqui na minha região estava fazendo 2, 3 graus, ou seja, a gente estava com um frio daquele que brotava no osso e ainda assim mandei impressão de ABS para ela e o ABS não empenou durante a impressão, ficou certinho, tal, bonitinho. Além disso, eu já fiz, inclusive, testes com impressão com a mesa de vidro nela, imprimindo policarbonato e poliacetal. O poliacetal saiu um desastre, mas o policarbonato teve uma empenação, mas assim, até foi bem aceitável o resultado que eu consegui extrair dela. Então, para o Urso Polar, classificação de 4 estrelas. Ela só perde para uma impressora que realmente tem aquecimento ativo dentro da câmara. Perfil prototipador. Vamos lá, lembra do perfil prototipador que a gente falou lá sobre ser um perfil de quem faz prototipagem, tá? Mas ainda num nível mais tipo freelancer e tal, ainda não é um perfil engenheiro, que é o próximo item, tá? Então o perfil prototipador ele vai encaixar ali com quem imprime em ABS, ASA, Tritan, precisa imprimir peças funcionais, e no perfil prototipador eu dei 4 estrelas para ela. Vamos entender essas 4 estrelas. No perfil prototipador, a gente tem uma questão ali que é precisão dimensional, que é muito importante para o prototipador. Tá? Ela é mais importante para o engenheiro, mas no prototipador também é importante porque você está criando peças funcionais. Na questão de precisão dimensional, ela está bem próximo de você conseguir realmente extrair peças que sejam muito boas na precisão, mas ela ainda não está num nível profissa, não está no nível Pro. Outro ponto aqui é que, como você vai imprimir materiais que podem liberar odores, tá, e produtos tóxicos, né, no ambiente, como por exemplo ASA, ABS e outros materiais, o filtro de carvão ativado dela não é muito eficiente. Tá? O filtro de carvão ativado dela é bem simplesinho, ele não é completamente fechado, então ele não está lá naquele padrão RIPA, tal, que é aquele padrão que é exigido aí por equipamentos para ter uma homologação, para dizer que o equipamento realmente tem um filtro eficiente.
E ela ainda tem esse furinho aqui atrás da tampa aqui, do lid dela, que deixa sair bastante cheiro no ambiente. Então por isso ela não levou 5 estrelas no perfil prototipador. Porém, para quem está fazendo prototipagem modo mais light, mais freelancer ou de modo pessoal e tal, eu acho que 4 estrelas é uma classificação aí bem gentil com a K1C, tá? Porque ela realmente ajuda bastante aí com esses materiais. Já no perfil engenheiro, eu coloquei só 2 estrelas para ela. Juntando esses fatores do filtro de carvão ativado dela não ser tão eficiente, de ela deixar o cheiro sair pela parte de cima ali por aquele buraco na tampa, ainda tem a questão de que no perfil engenheiro eu encaixei outros tipos de material como poliacetal, policarbonato e materiais de engenharia bem mais avançados. Nos testes que eu rodei nela, ela reteve bastante o calor dentro da câmara, isso foi bem legal, porém não é o suficiente se caso você está fazendo prototipagem de modo profissional ou se você tem uma empresa de prototipagem. Tá? O calor que ela retém dentro ali da câmara dela não é o suficiente e o fato de ela vir por padrão aí com uma mesa de PEI não facilita nem um pouco você fazer impressão de materiais como o poliacetal, que ele sofre um empenamento muito forte, ele é um material que traciona demais a mesa. No meu teste ele chegou a descolar a mesa da cama magnética ali da mesa de impressão. Tá? O poliacetal ele puxou tanto, mesmo eu fazendo orelhas ali, abas para ele fixar, ele puxou tanto que ele chegou a levantar a parte metálica, ali, a chapa metálica da mesa PEI, ele levantou ela do magnético. Então eu peguei e fiz testes pegando uma mesa de vidro, colocando nela, funcionou legal, ok? Mas você vai ter que ter esse trabalho. Mesmo assim, com a mesa de vidro, o fato dela não reter o calor ali dentro prejudica o uso com outros tipos de material. No nylon, ela imprime bem desde que não esteja num dia frio. Tá? Num dia quente aí com temperaturas na casa de 26 graus, 30 graus, ela vai imprimir o nylon muito bem, sem gerar muitos problemas, mas quando você pega ali um dia daquele trincando de frio ali na casa dos 3, 5 graus, até o nylon ela vai sofrer um pouquinho, ok? Então, por isso aí a minha nota 2 estrelas para ela, fora que ela não tem nenhum dispositivo de proteção com relação a certificações de segurança para evitar, vamos dizer assim, vazamento de propriedade intelectual. Então, você não tem como desativar o Wi-Fi dela de forma mecânica. Tá? Você pode ali desativar ou não inserir a sua senha, porém, isso não vai bater com muitas empresas aí que precisam seguir certificações de segurança com relação a vazamentos de dados intelectuais e propriedade industrial, ok? Perfil unicórnio, que é a galera que gosta de imprimir ou precisa imprimir, né, peças coloridas. Gente, a Creality, até o momento da gravação desse vídeo, a Creality tem aí a promessa de lançar o CFS, né, que é o Creality Filament System, se eu não me engano, e até agora não saiu, tá, nem a K2 e nem esse sistema multifilamento. A Creality prometeu ter retrocompatibilidade com a K1, K1 Max e K1C. Porém, feitas aí várias análises e considerações a respeito de como sistemas multifilamento, multicolor funcionam em outras impressoras que já estão aí no mercado, acho difícil ela ter uma compatibilidade 100% com essa impressora para que você possa ter a mesma facilidade e simplicidade que você tem aí em outras marcas de mercado. Dá para você fazer impressão multifilamentos com ela fazendo troca manual? Dá, mas eu vou falar para você, cara, você tem que gostar muito de sofrer, porque a troca de filamento dela não é uma troca simples. Você tem que tirar a tampa aqui de cima, você tem que abrir a trava da extrusora, retrair o filamento que está lá dentro, colocar o filamento novo, empurrar o filamento para dentro da extrusora, ligar a trava, extrudar, limpar o bico e aí mandar ela imprimir de novo. Eu não recomendo com nenhum modelo de impressora que não tenha um sistema multifilamento automatizado, tá? Ficar fazendo troca de filamento para impressão colorida. É legal você, tipo, você troca o filamento e vai imprimir uma peça inteira naquela cor, beleza. Agora, precisou imprimir suporte na mesma peça, precisou imprimir uma peça com múltiplas cores,
não recomendo, tá? Dá muito trabalho, é tipo, meu, é gostar bastante de sofrer aí. Por isso, classificação unicórnio para K1C é 1 estrela, que é praticamente nota 0 aí com relação ao uso de multifilamentos com ela, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, ok? Se tiver alguma atualização aí no futuro, especialmente com a liberação aí do sistema CFS da Creality, e que isso venha a calar a minha boca com relação aí à compatibilidade com ela, eu vou atualizar o perfil da Creality K1C lá no garagemdoinventor.com.br e o link vai estar na descrição, assim você consegue ir lá e ver que a gente adicionou, mudou essa característica ou mesmo adicionou novos perfis lá no perfil da impressora, combinado? Perfil preguiçoso. Vamos lá, esse aqui é o meu perfil, eu vim do perfil fuçador, hardcore total, mas hoje eu me considero um preguiçoso na impressão 3D porque eu adoro as facilidades de automação das impressoras modernas. A Creality K1C é uma excelente impressora para os preguiçosos, ok? Especialmente para a galera que está vindo aí de impressoras mais antigas, porém ela não é a top das tops das impressoras para preguiçosos. Então eu dei aqui uma nota 3 estrelas para ela no perfil preguiçoso, por quê? Ela tem um bom nivelamento de mesa, tá? Principalmente pelo fato da mesa dela ser pequena, então tem pouca distorção, ele tem pouca deformação da mesa em decorrência do calor, né, do aquecimento. Então ela tem um bom nivelamento de mesa, ela tem uma detecção relativamente boa com relação à IA, tá? Inteligência artificial que detecta quando tem espaguete e tudo mais. Não é a melhor do mercado, tá? Eu já perdi várias impressões nas impressoras da Creality da série K1, já perdi várias impressões que a inteligência artificial simplesmente não deu a mínima para o fato da câmara inteira estar toda tomada de macarronada ali, de espaguete, e ela simplesmente foi até o final. Tem casos onde, por exemplo, entope o bico, ela não sabe quando o bico entope, então ela continua imprimindo no ar até acabar a impressão, mas, de forma geral, ela tem a detecção, na minha visão, aí tem um nível de assertividade aí na casa de 30%, 40%, tá? Quando acontece esse tipo de problema. Ela também erra para positivo, então às vezes ela dá uns falsos positivos, que daí você só vai lá e dá um resumo e ela continua, mas no geral, ela é melhor do que uma impressora que não tem nada, tá? Ela é melhor do que uma impressora que não tem câmera, que não tem inteligência artificial. Então por isso eu dei uma nota 3 para ela na questão do preguiçoso, porque ainda assim, ela tem nivelamento automático, ela tem essa detecção, ela tem a limpeza de bico, né, que você, na hora de mandar imprimir, ela vai e faz a limpezinha de bico dela antes de começar a impressão, isso é sensacional. Depois que eu experimentei impressoras que fazem isso, eu não quero mais impressora que não tenha isso, que eu tenho que ficar fazendo a limpeza de bico ali no momento em que ela está começando a impressão. E tem um ponto bem importante aqui, que com o bico unicórnio, as impressoras da Creality deram uma melhorada significativa aí na compatibilidade de filamentos, então reduziu bastante a necessidade de calibração de filamentos. Tá? Ainda não é excepcional, tá? Eu aí chuto mais ou menos dos testes que eu fiz aqui com diversas marcas de filamento diferente, eu chuto que 70% das marcas e tipos de filamento vão te entregar aí uns 80% de qualidade, tá? Então uma qualidade aceitável quando você está ali com pressa, você só quer imprimir uma peça funcional, mas ela não precisa estar lisinha, perfeita, espelhada, tal. Então eu chuto aí mais ou menos essa proporção aí, o que dá para ela um merecido 3 estrelas aí para os preguiçosos. Perfil prático. Vamos relembrar rapidinho aqui o que é o perfil prático? O perfil prático são impressoras que tem troca de bico fácil, que tem troca de mesa fácil, que tem troca de filamento fácil, ou até mesmo oferecem aí uma possibilidade de automação para remoção e troca automática de peças enquanto você está imprimindo em série. Boa para a galera que trabalha com farm e quer produção em série. Nessa categoria aqui do prático, eu dei para ela apenas 2 estrelas. Por que eu dei 2 estrelas? Porque, por mais que a Creality fale que ela tem um quick swap, o swap do bico dela, né, a troca do bico dela, não é lá quick. Tá? Então dá trabalho, você tem que tirar a capinha ali da extrusora, você tem que usar 2 chaves, tem que soltar. Apesar deles terem melhorado isso,
para não precisar ficar esquentando o bico, mas ainda assim não é simples, tá? Não é rápido assim, não é tipo, ah, meu Deus, é tipo 3 segundos você vai lá e troca o bico. Com relação à troca de mesa, ok, a PEI é fácil de você tirar, então beleza, essa daqui é fácil de você avaliar, dá para trocar a mesa fácil. Já fiz teste com mesa de vidro, então tipo, dá para usar a mesa de vidro dela, é outra coisa legal, se caso você precisa, né, de materiais mais chatos ou de uma primeira camada extremamente perfeita. E se você faz root nela, se você é do tipo fuçador e você faz um root nela, tem sim a possibilidade de você arrancar a porta dela aqui e criar uma automação para ela descartar a peça automática. Porém, se você faz isso, você transforma ela numa impressora aberta. Você não vai conseguir fazer isso imprimindo ABS, você não vai conseguir fazer isso imprimindo nenhum outro tipo de material que precise da câmara fechada. Então, basicamente, você compra uma impressora fechada e transforma ela em aberta para fazer a automação. Então, por isso é que a minha avaliação no prático é 2 estrelas, que tem até alguns critérios aí que são meio contraditórios, tipo essa da automação de remover peças dela. Então, não é o tipo de impressora que você vai querer caso você tenha um perfil prático, combinado? Perfil desatento. Bom, eu já dei um spoiler aqui agora há pouco a respeito das características do machine learning dela, da inteligência artificial. Ela vem com câmera de série, ela não tem LiDAR, ok? Mas ela tem ali o sisteminha de detecção por imagem para poder pausar as atividades. Eu avalio que ela tem aí entre 30% e 40% de eficiência na detecção dos espaguetes, que foi mais ou menos a taxa de eficiência que eu consegui identificar quando esse tipo de problema aconteceu. Ela tem alguns falsos positivos, então ela peca às vezes por excesso de falar tem um problema, pausei a impressão para você avaliar, mas você vai lá dar um resumo. E assim, ó, de todas as impressoras com esse tipo de recurso de detecção, todas elas dão falso positivo, tá? Todas elas dão falso positivo. E honestamente, eu não vi uma diferença muito grande entre ela e outras marcas que usam esse mesmo recurso de aprendizado de máquina para poder detectar esse tipo de problema. O que eu vi sim é que ela está abaixo do índice de identificação positiva correta, tá? Daquela que ela realmente vai lá, identifica e evita você gastar material. Normalmente, quando ela detecta, é porque já deu uma caca gigante e já está tudo cheio de problema dentro da câmera, tudo cheio de filamento, né, jogado para tudo quanto é lado. Ou ela simplesmente vai até o final da impressão e não te diz nada. Então, o nível de eficiência dela eu ainda acho que é baixo, né, mas como é aprendizado de máquina, isso está constantemente sendo melhorado aí pela Creality na captação de imagens, no processamento dessas imagens, né, e no treinamento dessa inteligência artificial para que ela seja cada vez mais eficiente. Porém, neste momento, tá? No momento em que eu estou gravando esse vídeo, então olha a data embaixo da publicação do vídeo, a minha nota para o perfil desatento é de 2 estrelas. Tá? Justamente porque assim, ela tem os recursos, mas ela não tem LiDAR, e o nível de eficiência dessa detecção ainda está muito baixo. Então, só 2 estrelas para ela, mas é melhor do que não ter. Essa é a minha opinião, tá? É melhor do que não ter. Mas eu não contaria, assim, cegamente nesse recurso no seu dia a dia e no uso com ela. Perfil descuidado. O perfil descuidado é mais relacionado com as coisas que giram ao redor da impressora e não com a impressora em si. Então, está mais relacionado ali com a questão de manter o filamento protegido, né, ter um ambiente ali, um encaixe ou um repositório para o filamento, manter ele protegido de poeira, de umidade, de proteger a própria impressora com relação à poeira, esse tipo de coisa para você não ter que dar tanta manutenção. Então, o perfil descuidado está mais relacionado com essas coisas ao entorno da impressora, ao invés da impressora em si. O filamento, por padrão, vai na parte de trás dela. Obviamente fica exposto à umidade, fica exposto à poeira. Dá para você usar o MFS, claro, tá? O MFS é o nosso projetinho. Vou colocar na tela aí porque daqui não dá para ver. O MFS para K1C é o nosso projeto para você fazer o case e colocar em cima
aproveitar o calor da impressora para manter ou até mesmo secar o filamento ali dentro da câmara enquanto você imprime, aproveitando o próprio calor da impressora, mantém protegido de poeira, tem vedação para você reduzir a saída de gases e cheiros, né, e odores através da vedação que a gente colocou ali no projeto para você poder colocar as espuminhas, o que corrige o problema aqui da tampa, né, o buraco na tampa aqui atrás, porque com o MFS ele fica todo fechadinho, mas ele é um adereço, ele é um adendo, que você, se você quiser ter essa característica ali, você pode fazer, você pode comprar o projetinho lá na garagemdoinventor.com.br, colocar isso aí na sua K1C, você vai ter melhorias aí, inclusive na questão de qualidade da impressão, né, por causa do filamento tá sempre mais seco ali para você poder fazer a impressão, mas isso não vem de série com a impressora. Então, a nível de cuidados com o filamento para garantir a qualidade da impressão, a minha nota com o perfil da K1C no quesito de pessoas descuidadas é 1 estrela, ou seja, não tem nada que ajude a conservar ou a melhorar a qualidade ali da impressão com relação ao filamento, ok? E por último a gente tem o perfil espaçoso. Então no perfil espaçoso ela leva 2 estrelas. Lembra lá no vídeo quando a gente falou sobre o perfil espaçoso? Esse eu acho que é o único perfil que ele... eu acho que é o perfil mais objetivo aqui do score do inventor com relação à escolha da sua impressora 3D, porque eu defini até um range ali de tamanho de mesa para classificar o perfil da pessoa espaçosa. Então, abaixo de 22 por 22 centímetros, 1 estrela. Na classificação de 22 por 22 é 2 estrelas, até 30 centímetros 3 estrelas, de 30 até 45, 50 centímetros é 4 estrelas, e aí lá para cima, que vai lá para 80, 1 metro, né, de área e tal, aí vai para 5 estrelas. Claro que, ao mesmo tempo em que esse é um perfil mais objetivo, né, mais fácil você definir quantas estrelas você coloca, ele também é um perfil contraditório, porque às vezes a pessoa quer uma impressora pequena, né, quer uma impressora pequenininha para fazer pequenas coisas e poder deixar em cima da mesa do escritório ou numa mesinha de canto em casa, ou até, sei lá, num cantinho dentro de um armário, se for o caso. Então, você escolher 1 estrela, no caso do espaçoso, pode não ser uma desvantagem, em sim uma vantagem, né? Então o teu perfil tem que dar match, não só no quesito mais estrelas, quanto mais estrelas melhor, mas no quesito espaçoso, por exemplo, estar mais próximo do número que você colocou ali na tua ficha vai ser muito mais vantajoso. Então, se você quer uma impressora com um porte médio, tá, que vai imprimir a maior parte das coisas que você pode querer imprimir, a K1C tem um tamanho que eu acho assim, um tamanho padrão de mercado, né? Tanto que grande maioria das impressoras disponíveis no mercado é de 22 por 22 centímetros, então ela leva 2 estrelas nessa classificação. Eu acho uma área excelente de impressão, tanto que, assim ó, 80% das coisas que eu imprimo aqui na garagem, de protótipo, de projeto, ou até mesmo de testes que eu estou fazendo aqui, uma área de 22 por 22 sobra recurso. Então você tem uma área muito grande, ela demora mais para esquentar, ela gasta mais energia, tá mais propensa à questão de deformação da mesa, por causa do tamanho da mesa, na hora que esquenta, ela tende a deformar mais. Com uma mesa do tamanho da K1C, você tem muito mais estabilidade ali, é mais fácil o nivelamento, a primeira camada sempre sai, tem maior probabilidade de sair mais certinha. Então, por mais que seja só 2 estrelas, aqui está muito mais relacionado aí a quão perto isso é do teu perfil na impressão 3D. Não esquece o link do e-book para a nossa loja lá para o garagemdoinventor.com.br, vai estar no comentário pinado, na descrição, clica, vai lá, faz download, e lá a gente vai atualizando também e vai mandando e-mails para você toda vez que tiver uma atualização ou uma avaliação aqui de score de uma nova impressora, a gente vai colocar lá no PDF o linkzinho do vídeo e vai mandar por e-mail para você poder receber essas novidades e ter sempre atualizado. Se você tem alguma sugestão com relação aos quesitos que a gente está usando aqui na avaliação, fica à vontade para colocar nos comentários, que a gente vai analisar
e vai considerar incluir. Da mesma forma, se a gente incluir, a gente vai colocar lá no PDF do e-book e vai mandar notificação para que você fique sabendo. No mais, não esquece que a gente conta sempre com o seu apoio, deixar o likezinho no vídeo e compartilhar esse vídeo com seus amigos, nos grupos, nas redes sociais, ajuda o canal a continuar crescendo e também motiva a gente a continuar trazendo produtos, fazendo avaliações e poder trazer esses posicionamentos para você, inclusive gerando para você a possibilidade de você conseguir adquirir esses equipamentos com desconto através dos nossos parceiros. K1C você encontra lá na 3dcuritiba.com.br e usando o cupom INVENTOR você gera crédito para nós lá na 3D Curitiba para que a gente possa trazer equipamentos como esse aqui, materiais, suplementos, acessórios, tudo relacionado à impressão 3D e a gente possa trazer isso, testar e falar para você se vale ou se não vale a pena, inclusive com o score do inventor para você fazer match aí com o seu perfil dentro da impressão 3D. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado por acompanhar o vídeo até o finalzinho, e a gente se vê no próximo vídeo e vamos continuar inventando.